Bom dia, pessoal. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo jóia? Tô vendo que o senhor David aí tá fazendo uma piada, não entendi a piada. Não, é o Breno. Eu chamo ele de consagrado. Hum, Faz tempo que eu não o vejo. entendi, tá explicado. O bom filho é a casa torna, exatamente. E aí, gente, como é que estamos aí com as tarefas? Estamos em dia? Eu tô falando da minha matéria, na verdade, né? Não que eu não me preocupe com as outras, mas a minha atenção especial aqui, obviamente, é para setor 2 aqui da matemática. Como é que tá? Tá rolando aí? É, mais ou menos. Mas por Mais ou quê? Tem, menos. tem lista atrasada? Não é lista, é alguns exercícios que no meu caso não deu para fazer ainda. Entendi. Não, mas isso aí faz parte, né? Aí deixa lá Aham. reservadinho, uma hora se resolve. Não, é porque, tipo, o seu dia é o mesmo que tem um plantão de física. Eu fico até o final do plantão e, tipo, isso termina lá pras 8, então não dá tempo pra fazer Ah, as entendi. coisas. Entendi. Então Quando eu era vou. sábado, eu conseguia tranquilo. Beleza, eu vou marcar uma reunião lá com a galera da física. Então, no caso é o Vini, né? Falar que ele tá É. atrapalhando. Ó, pode parar aqui de falar com o David. Faz isso não, que eu preciso muito do plantão dele. Eu tô brincando. Bom dia, pessoal. Já tinha mandado um alô aqui pro resto do pessoal que entrou mais cedo, mas que entraram aí mais perto do horário. Bom dia também. A galera já tá reclamando. Que isso, gente? Melhor aprender logaritmo do que deixar passar direto, né? Vamos com calma aí. Podem orar aí, vocês têm aí alguns segundinhos de oração. Fiquem à vontade. Pois é, Breno, é as boas-vindas. A Letícia tinha falado também que era tristeza. Por que, Letícia? Por causa do log, é isso? Não, bom dia, né, Lucas? É Bom porque você dia. tinha perguntado como que estavam as listas. Ah, como que estavam as listas, entendi. Eu esqueço de olhar o chat, aí fica tudo, a resposta fica toda assíncrona, né? Então, aí eu acabo me perdendo. Mas enfim, a gente se acerta. Gente, então bom dia a todos. Vamos começar aqui a falar de log, ó. Bom, já foi módulo, né? Não tem do que reclamar. Pior do que módulo não vai existir até o fim do ano.
Agora são 3 aulinhas aí de log, só alegria, depois polinômios, e aí já era. Fim de conteúdo, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui. A gente tem... Vamos falar de log, né? Anotem aí a tarefa. É óbvio que eu vou mandar aí depois a lousa aqui para vocês, então fiquem tranquilos também. Mas vamos começar aqui com a definição do log, tá bom? Eu acho que é a coisa mais chatinha, assim, de pegar, é a definição e a condição de existência. De resto, propriedade você vai pegando conforme você vai fazendo, tá bom? Aí tem que praticar mesmo, não tem como fugir. Mas a definição do log é basicamente o seguinte, aqui pra gente, tá bom? Não foi assim que surgiu historicamente, etc. Mas pra gente, o log é o cara que vai isolar o expoente, tá bom? Então, por exemplo, a gente estava acostumado lá, quando resolvia problemas desse tipo assim, ó, por exemplo, 2x mais 1 igual a x menos 5. Isso é uma equação do primeiro grau. Como é que eu faço para isolar o x aqui? Né? Eu vou jogando o x, todos que tem x para um lado e quem não tem x para o outro, tá bom? Uma pergunta importante que eu esqueci de fazer, vocês estão me escutando bem? Eu imagino que vocês estejam vendo a lousa, ninguém reclamou, ninguém falou nada, né? Mas tá, o David ali já deu uma chacoalhadinha de cabeça, show de bola. Então essa é a maneira que eu encontro para isolar um x numa equação do primeiro grau. Quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou isolar ele fazendo como? Mais 3 igual a 0, por exemplo. Eu vou isolar o x usando uma fórmula, né? A fórmula de Bhaskara nada mais é do que isolar o x de uma equação quadrática, tá bom? Então tá. E aí tem cada equação, você tem uma maneira de isolar o x, tá bom? Agora vamos supor que eu tenha assim, ó, 2 elevado a x igual a 3. Como é que eu vou isolar esse 3? Quem vai fazer esse papel é o log, tá bom? Então, ó, b elevado a x é igual a a. Aqui o x ele não está isolado, ele está como expoente ali da potência. E aí eu consigo deixar ele sozinho aqui, ó, com o log, tá bem? A ideia do log é a seguinte, ó, como que eu decoro a ideia do log? Se eu tenho assim, ó, log de A na base B, se vocês quiserem anotar, eu não vou anotar para não poluir, mas eu vou falar bastante esses nomes enquanto eu escrevo neles. Então, provavelmente, vocês vão se acostumar, tá bom? Quem não está acostumado. Esse daqui é a base, isso que está aqui embaixo é a base. É a mesma base lá da potência, tá vendo? Ó, base, base. O expoente na potência, ele vira logaritmo, que é a resposta, né? Isso aqui é o logaritmo, que é igual a isso. Então, isso daqui é o logaritmo, é a resposta. E a resposta aqui, que é a potência, ela vai virar o logaritmando, tá bom? Então, ó, base, logaritmando e logaritmo, tá? Essa nomenclatura aí vai ser usada bastante aí durante a aula de hoje e as próximas duas, né? E, bom, como eu vou falar bastante, eu não vou ficar anotando. Quem quiser anotar, fica à vontade. O que vai acontecer? A ideia do log é a seguinte, ó. Isso que está disposto dessa maneira é b elevado a x é igual a a. Você pode escrever desse jeito a ideia de b elevado a x é igual a a. Se você escrever um log de a na base b igual a x, tá bom? Log de a na base b é igual a x. Isso é a mesma coisa que falar que b elevado a x é igual a a. Segue as setinhas aí, tá bom? B elevado a x é igual a a. Esse 6 somente c, ele significa o quê? Ó? Esse 6 somente c significa que se isso é verdade, isso é verdade. Mas também no sentido contrário. Ó, a setinha aqui, ó, ela diz que se o da esquerda é verdade, o da direita é verdade. E essa setinha aqui diz que se o da direita é verdade, o da esquerda é verdade. Então é uma equivalência, né? Você escrever b elevado a x é igual a a, é a mesma coisa que você escrever log de a na base b igual a x. Tá bom? Tá claro o ponto aqui, a ideia, gente? Vou colocar um exemplo aqui, tá bom? Ó, 2 elevado a x é igual a 3. Tá bom? Ó, isso é equivalente a você dizer que log na base 2 de 3, log de 3 na base 2 é igual a x. Tá bom? É uma maneira aqui que eu tenho de isolar o x. E assim, esse é um dos usos que a gente vai ter aqui para o vestibular. Beleza? Alguma dúvida aí nesse momento inicial? Então tá bom. Ó, o que é interessante a gente perceber? As condições de existência. Isso aqui, ó, tem que estar decoradinho, tá bom?
Eu vou falar a ideia aqui e acho que é importante se entender, porque aí quanto mais se entende, menos se decora. Beleza? Mas, ó, qual que é a ideia que tem por trás aqui? A gente tinha visto lá, ó, que o b elevado a x, pelo menos essa função aqui, né, f de x igual a b elevado a x, não fazia sentido para o b negativo, que começava a dar uns embaraços, né? Então, a base daqui, ó, é o que vai virar a ser a base do log, do logaritmo, tá bom? Portanto, esse b aqui ele tinha que ser positivo. Esse b aqui continua sendo positivo, ó. Ele tinha que ser positivo e diferente de 1. Ele continua tendo que ser positivo e diferente de 1. Não tem grandes segredos. Ah, eu vou ter que decorar igual eu decorei do exponencial? Não. A mesma decorada que você deu para o exponencial, você usa aqui para o log. Tá? Se você parar ali para pensar um pouco, vai demorar um tempinho, mas vai sair também pensando, tá bom? Você não precisa ter decorado. E a outra condição é que o A tem que ser positivo. Por que que o A tem que ser positivo? A gente tinha visto que o gráfico disso aqui, ó, como é que era o gráfico de b elevado a x? Podia ser uma coisa assim, crescente, ou podia ser uma coisa assim, decrescente. Tudo bem? Mas tanto em um caso quanto no outro, onde que estava a minha imagem? Ó, a minha imagem estava aqui, não estava? Tudo bem? Ó, tô dando um zoom aqui, ó. Tava aqui a minha imagem, não estava? Ela era sempre positiva. B elevado a x, independente da base ser entre 0 e 1 ou maior do que 1, a resposta disso, a imagem, né, dessa função, ela era sempre positiva. Tá aqui, ó, é o que eu pintei de laranja. Tá bom? Então, isso aqui acaba sendo consequência da potência, né? Só que para a gente vai ser uma condição para o log. Eu já sistematizo isso. Por quê? Porque depois vai ter funções, eu vou colocar um x aí, e aí é mais fácil pensar com essa restriçãozinha a mais. Tá bom? Ela, no fim das contas, se o b é positivo, vai acabar sendo consequência. Mas a gente também coloca essa restrição. Beleza? Coisa importante, tá, gente? A condição de existência. Então, a definição, show, é o mais importante. Mas a condição de existência vem nesse mesmo pacotinho aqui, não tem como fugir muito. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui, ó, item A e B, e aí a gente volta aqui para falar desses casinhos particulares aqui do log. Vamos lá então, ó. Determine o valor do log de 25 na base 5. Beleza? Vamos lá começar pelo A então. Ó, log de 25 na base 5, tá bom? Isso aqui é igual a uma resposta, né? O que a gente tinha falado lá? A setinha vermelha, ela tem que estar presente. Esse caminhozinho aqui da setinha vermelha tem que estar na sua cabeça. Ó, b elevado a x é igual a A. É sempre esse caminho, tá? Então vai ficar assim, ó, 5 elevado a resposta é igual a 25. 5 elevado a quanto dá 25? 5 ao quadrado, certo? Então a minha resposta aqui vai ser 2. Acabou, simples desse jeito, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no B. O B já é um pouquinho mais chato. A gente tem lá log de 1/4 na base 2. Beleza? Aí, eu quero encontrar esse resultado aqui, ó. É o mesmo caminho que eu sempre vou fazer. As setinhas lá, ó. 2 elevado a alguma coisa dá 1/4. Tá bom? Se você quiser, quando está um pouquinho mais difícil, você pode parar e fazer um atalho aqui, ó. Você pode olhar para esse 1/4 como o quê? 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, não é? Por quê? Porque vai ficar assim, ó. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. E aí esse 2zinho aqui de baixo eu preciso colocar lá em cima, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Ó, 2 elevado a quanto vai dar 2 elevado a menos 2? A resposta parece que já está na própria pergunta, né? 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2, tá bom? Eu fui transformando aí. Então, 2 elevado a quanto é igual a 1/4? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. 2 elevado a menos 2. Beleza? E aí, estar em dia lá com as potências, com as propriedades de potência, com exercícios de potência, acaba te ajudando aqui no log também. Porque, veja, o log ele está totalmente conectado aqui com potências. Tá bom? Gente, estamos junto aqui com esse exercício 1, até tudo que eu falei aqui na aula? Ou alguém quer perguntar alguma coisinha?
Tá bom. Ó, para finalizar, tem duas notações aqui que são famosas no mundo dos logs, tá bom? Que é quando, vocês perceberam aqui que a gente tem uma base, né? Ó, base 5, base 2. Quando eu tenho um log que não aparece a base aqui, ó, não está aparecendo nada. Não significa que a pessoa que fez a questão ou fez a apostila esqueceu de colocar ali um negocinho. Significa que aquilo ali é base 10, tá bom? Então eu coloquei aqui de verdinho, ó, um log que não aparece base é um log na base 10, é automático. Beleza? Então se não tiver a base, significa que tem um 10 escondidinho ali. É que nem raiz quadrada, né? Raiz quadrada não colocam o 2. Deixam apagado aqui, ó, não aparece. Só colocam raiz cúbica, raiz quarta e etc. Tá bom? É a mesma coisa que alguma coisa elevado a 1. Esse 1 não aparece. Beleza? Então, quando não tiver nada aqui, é 10. Quando tiver, é o que é. E tem um outro log, como eu tinha dito para vocês, o número de Euler, ele é um número que aparece muito aí em descrições de fenômenos, né? Do dia a dia, da natureza, etc. Então, eles criaram aqui uma notação para o log de base E. Se a base do meu log for E, para quem não se lembra, esse é o número de Euler, né? Que equivale a 2,7 aproximadamente. Beleza? É 2718, alguma coisa assim. Aproximadamente 272. Mas eles gostam muito de colocar no exercício 271. Por isso que eu coloco só 27, para não dar problema. Tá bom? Então, esse E aqui ele é aproximadamente 2,7. Como eu tinha dito para vocês, para a potência, é importante saber que isso é maior do que 1, né? Porque tem aquela diferença de comportamento do maior do que 1 e do que está entre 0 e 1. E aqui para o log vai acontecer a mesma coisa. Então, você continua tendo que saber quanto que vale o E mais ou menos. Tendo que saber que ele é maior do que 1. Só que como você já sabia disso para a potência, para o log você também já sabe, certo? Então, não vai ter enrosco. E aí, ao invés de eu escrever log de base E, eu escrevo ln. ln. Esse ln significa log na base E. É a mesma coisa, tá bom? Por que que ele é importante, né? A gente vai chamar ele de logaritmo neperiano, que é uma homenagem lá ao Neper, tá? Mas é mais justo, na verdade, chamar ele de logaritmo natural mesmo. Beleza? Eu coloquei aqui em segundo o logaritmo natural, mas esse aqui é um pouco mais justo. O que que vai acontecer, ó? Esse logaritmo ele é natural por quê? Porque, como eu disse, o E ele aparece várias vezes em coisas do dia a dia. E o logaritmo natural também vai aparecer. Então, por exemplo, quando a gente tem o trabalho lá da física, tem aquele diagrama PV, não tem? Vocês se lembram disso? Acho que é o PV, que você consegue calcular o trabalho, não é? Que é a área que está abaixo desse diagrama. Aí você tem uma trajetória aqui e o trabalho é o que está aqui. É alguma coisa assim, se eu não me engano. Tá bom? O que que acontece? PV, ele é a constante, né? Ó, eles são inversamente proporcionais, não são? PV. Então o gráfico é uma coisa assim. Se você jogar o V lá para o outro lado, P igual a K sobre V, ó. Tá vendo? P igual a K sobre V. A ideia disso, ó, esse K você pode pensar como 1, ou 2, ou 5, mas é uma coisa fixa. Isso daqui você pode pensar como um f de x. E isso daqui você pode pensar como x. Ó, a função recíproca. Vocês estão vendo? 1 sobre x, que o gráfico era isso, ó, era a hipérbole. Tá bom? E aí, quando você vai calcular a área embaixo dessa hipérbole, vai sair, você vai precisar fazer integral, etc., e vai sair um ln. Tá bom? É a primitiva. A derivada disso é 1 sobre x. Então, o contrário disso, que é a primitiva, é a ln. Então, é aí que vai surgir essas coisas. Quem estuda física lá na faculdade vai ter que calcular o trabalho aqui, ó, usando integral. Tá bom? A maior parte de vocês não, né? A maior parte quer ser médico. Mas, por exemplo, o Ian, que eu nem sei se está aí hoje, não estou vendo ele aqui pelo menos, ele é um cara que vai ter que saber calcular a primitiva aí de 1 sobre x, tá bom? Então é daí que veio. E tem muitos outros fenômenos que são descritos dessa maneira, né? Ó, f de x é igual a 1 sobre x, né? Ou 2 sobre x, 5 sobre x, 10 sobre x, que seja. Então você precisa saber aí, você precisa usar a função do logaritmo de base E, que a gente chama de ln para simplificar a notação. Olha lá, 4 letrinhas para escrever log E, né?
e aqui é só ln. Então sai mais rápido, como é muito usado, acabou simplificando isso, tá bom? Então, ó, guardem com carinho essas duas, as duas vão aparecer com certeza, especialmente o log sem base, que na verdade é o de base 10, tá bom? E aí, pessoal, como que vai ser cobrado lá o log, né? A definição é importante, mas o mais importante aqui, para o vestibular, vai ser a propriedade. As propriedades. É aí que vão ter os problemas de log, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui em cada uma delas. Aqui já está tudo listado, eu já deixei tudo prontinho aqui para vocês depois copiarem bonitinho e tal. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que o Gabriel tá com o microfone aberto sem querer. Cadê? Como é que eu fecho o microfone? Não funciona. Gabriel. Mutei ele aqui, ó. O legal é que ele respondeu alguma coisa de propriedades, né? Aí eu achei que ele estava respondendo da matéria, mas enfim. Ó, essa daqui é a nossa primeira propriedade, tá bom? Eu tô copiando lá do jeito que tá, para vocês verem que tá certinho. Beleza? Que a gente vai aplicar aqui, já tá tudo perfeito lá e vai sair show. O que essa primeira propriedade diz, pessoal? Ela diz assim, ó, se eu tiver um log numa base B de um produto aqui, ó, m vezes n, eu consigo separar isso daqui em log de m na base B, mais log de n na base B, tá bom? A dedução disso aqui não é difícil. Se vocês quiserem, quem quiser pode ficar aí mais para o final, eu mostro como é que se deduz, é bem tranquilo, tá bom? Basta você usar as propriedades de potência, sai tudo muito fácil. Mas, ó, vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso vai funcionar. Então, vamos resolver esse item A aqui, ó. Log, o item A, ele fala o quê, né? Ó, log de 3 na base 6, mais log de 2 na base 6. Tá bom? Olha lá, uma coisa que é importante. Tenham bastante atenção para isso. Ó, a base tem que ser a mesma. Se não for a mesma, não dá para fazer. Tá bom? Se eu tiver lá uma soma, ó, log de m na base B e log de n na base B, os dois na mesma base, somando, olha esse mais aqui, somando, eu consigo colocar os dois no mesmo log e multiplicar os logaritmandos. Vou fazer m vezes n no mesmo log, tá bom? Então, ó, eu vou juntar o 2 e o 3 ali no mesmo log. Óbvio que tem que ser na mesma base, tá bom? Ó, na mesma base aqui, ó, estou chamando bastante atenção para isso. Então, é log na base 6 de 3 vezes 2. Consegui juntar os dois aqui, ó, no mesmo logaritmando. E aí, isso daqui é a mesma coisa aqui, log de 6 na base 6. Tá bom? Log de 6 na base 6. Qual que é o log de 6 na base 6? Ó, vamos fazer a perguntinha de sempre. 6 elevado a quanto é igual a 6? Aí eu quero escutar de vocês. 1. Certo? 6 elevado a 1, que dá ele mesmo. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, a resposta aqui para essa primeira pergunta, ó, 1. Acabou. Fim de exercício 2A, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no 2B, e aí eu abro para perguntas também. Ó, no B, o que vai acontecer? Eu vou ter o log de 15, tá bom? No exercício aqui, ó, eu dou o log de 3 e dou o log de 5. Beleza? Primeira coisa que eu queria chamar atenção, né? No exercício eu dou esses dois logs. Segunda coisa, esse log aqui é de base 10. Tá bom? Ó, e os logs que eu dou lá no exercício, eles são logs de base 10 também. Se não tem nada ali, é porque a base é 10. Poderia ter um 10zinho aqui escondido, ó. Tá bom? Quer dizer, tem um 10zinho escondido. Poderia ter um 10zinho explícito ali. Mas a gente vai trabalhar com ele escondido mesmo, para ir se acostumando. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Ó? O log de 15, eu não tenho a medida do log de 15, mas eu tenho do 3 e do 5. Gente, do mesmo jeito que aconteceu lá nas potências, do mesmo jeito que acontece com raiz, que eu falo para vocês, desmonta, pensa nos números primos, tá bom? Você escrever um número fatorado é você escrever ele ali com a impressão digital dele. Você consegue ver como que ele é formado, você consegue ver ele ali com clareza, o que é aquele número, tá bom? Então, o log de 15, por exemplo, eu posso pensar, ó, em log de 3 vezes 5. E agora já começou a fazer mais sentido, porque aqui no meu exercício, eu tenho um log de 3 e tenho um log de 5. E eu sei que eu tenho a minha propriedade, ó, se está multiplicando, no logaritmando, eu consigo separar em dois logs distintos, tá bom? Com cada um dos fatores, né, da multiplicação aqui, ó,
em um log diferente. Então, esse log de 3 vezes 5 na base 10 é a mesma coisa que log de 3 na base 10 mais log de 5 na base 10. Tá bom? E aí, para finalizar, né, eu vou dar uma apertadinha aqui que ficou tudo muito espaçado. Para finalizar essa continha aqui, o que a gente pode fazer? Eu já tenho ali no exercício quanto que vale cada um desses dois, né? Então, eu vou substituir. O log de 3 eu vou chamar de 0,48 e o log de 5 eu vou chamar de 0,70. E aí pronto, está resolvido. Então, isso daqui é igual a 1,18. Fim de papo, está resolvido também. 1B para conta. Tá bom? Gente, como de costume, quero ouvir vocês agora. Mesmo que seja para falar assim, professor, está tudo ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. David, levantou a mão, manda a lenha lá, cara. Professor, você poderia repetir essa B? Eu acho que ficou um pouco confuso o início dela para mim. Tá, só respondendo Samuel, que é uma pergunta um pouco mais rápida, sim, exatamente isso, tá? No fim das contas, né, o que eu constatei? Que log de 15 é igual a 1,18. E faz sentido, né, Samuel? Porque pensa assim, ó, 10 elevado a 1 vai dar 10. 10 elevado a 2 vai dar 100. Então teria que ser uma coisa entre 1 e 2, né? E mais perto do 1. Porque o 15 está mais perto do 10 do que do 100, tá bom? Show de bola. É legal você olhar criticamente mesmo para esse resultado, tá? Eu acho que é bastante importante. Portanto, né, deixa eu colocar aqui uma setinha. Ó, vamos lá, David. O que aconteceu? A dica de transformar, geralmente, tá bom? Geralmente, quando você não souber para onde você vai, escreve em número primo, tá bom? Por quê? Porque geralmente os dados do exercício vão ser de números primos. Beleza? E aí, o que eu fiz aqui? Ó? Eu segui essa dica aí para quem tá perdido. Para quem não tá perdido também. Escrevi aqui 3 vezes 5. Aqui não estou falando que eu posso colocar. Antes eu tinha andado da direita para a esquerda no exercício anterior, não era? Estava separado e eu juntei. Agora eu tenho uma coisa que é o contrário. Ele está me dando lá no exercício cada uma das partezinhas quebradas, ó. Só que tá junto. Tá junto escondido. Eu dei um jeito de mostrar aqui a impressão digital do meu número 15. E aí eu percebi que dava para separar em log de 3 mais o log de 5. Agora eu vim aqui da esquerda para a direita. Ó, tinha uma multiplicação. E aí eu separei em 2 pedaços de mesma base. Tá bom? Aí depois foi só substituir. Ó, o log de 3 era isso, o log de 5 era isso, que estava lá no exercício. Aí não tinha muito segredo. Tá bom? Faz sentido? Eu não senti muita firmeza aí nessa sua cara. O que tá pegando? Não, deu para entender. Então, tipo, você simplificou para números primos já que foi dado, né? Mas é que eu não tinha entendido essa parte, esse início, sabe? Por que você tirou 3 vezes 5 ali do nada? Mas agora fez sentido. Isso. Não é sempre que vai estar assim, tá, pessoal? Em números primos, mas geralmente vai ser. Então, isso vai ser um guia, assim, que 90% das vezes, se você tiver perdido, vai ajudar. Tá bom? Guarda isso aí com certo carinho. Ó, eu vou apagar aqui para não ficar poluído, mas vocês... eu vou deixar aqui no cantinho, né? Porque aí vocês sabem de qual é a propriedade, tá bom? Deixa eu subir aqui esse B, senão ele vai atrapalhar a gente ali embaixo. E aí, bingo, vamos dar continuidade aqui. Eu subi o 3 também, né? Vamos descer o 3 agora. Vamos lá, ó. Segunda propriedade aqui, ó. Propriedade 2. A mesma coisa que a gente fez com a multiplicação, vamos fazer com a divisão. Gente, lá nas potências, vocês se lembram quando eu tinha potências com mesma base e eu multiplicava elas? Eu somava os expoentes, né? Aqui eu vou fazer o contrário. Vai ser uma coisa parecida com o que eu fazia lá. Quando eu tinha uma multiplicação de potências, por exemplo, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a x mais 2, né? Somava. Se tivesse dividindo, o que acontecia? Subtraía, né? Então, você consegue traçar um paralelo, porque, na verdade, é consequência disso. Isso não está claro. Para quem quiser, eu falo lá das deduções mais para o final da aula. Mas, por enquanto... lembrem-se, né, apenas que existe esse paralelo. Então, faz sentido você pensar se lá nas potências, né, quando somava, quando multiplicava,
eu somava os expoentes, aqui é a mesma coisa, tá? Você tem essa relação direta aí do vezes com mais e do dividido com menos, tá bom? Mas é a mesma, é praticamente a mesma ideia. Vamos resolver esse 3A aqui. Esse 3A a gente tem o quê? Ó, log de 3,5. Quais são os dados que são colocados aqui no exercício? Ó, é o log de 7, log de 2 e o log de 7. Beleza? O 3,5, eu não sei qual que é o log. Ó, a base aqui é 10, né? Ó, lembrando, base 10, e aqui a base é 10. Então, pelo menos as bases já estão conversando. Já dá para imaginar que vai rolar uma propriedade aí que eu vou conseguir conectar as três coisas. Beleza? O 3,5, eu preciso me dar conta de que isso daqui é a mesma coisa que 7 sobre 2. Eu vou tentar escrever quem está aqui me dando problema com quem está aqui me dando a solução. Tá bom? Então, eu tenho que escrever esse 3,5 baseado em 7 e 2. E aí, é a mesma coisa que 7 sobre 2. A base aqui continua sendo a base 10, né? Que está escondidinha. E aí, a minha propriedade diz o seguinte, ó. Se eu tenho o log de uma coisa dividido pela outra, é a mesma coisa que o log de uma coisa menos o log da outra. Tá bom? Então, se está dividido aqui, eu posso separar em log de 7 menos log de 2. Log de 7 ali no exercício, ó. Tá bom? 0,84. 0,84. E log de 2, 0,30 ali do exercício também. Beleza? Fez essa continha marota aqui. Eu vou trazer um pouquinho mais para a esquerda alguns resultados para caber a resposta. Fez essa continha aqui, vai dar 0,84 menos 0,30, que é a mesma coisa que 0,54. E aí está resolvido aqui. Beleza? E vou fazer o B aqui também. Ó, esse B vocês têm que guardar com muito carinho, tá? Porque esse raciocínio ele é extremamente comum de cair em questões. A gente vai falar do log de 5, na base 10 mesmo. É muito comum no exercício você acabar o exercício com um log de 5 e o bendito exercício te deu só um log de 2 lá no problema. Tá bom? Aí você vai ter que escrever o log de 5 com 2. Só que, como que eu vou escrever o 5 com 2? E aí é que está o pulo do gato, tá bom? Porque o 5, ele é a mesma coisa que log de 10 dividido por 2. Ah, legal, hein, Lucas? Show de bola. Mas beleza, lá no problema tem um log de 2. E esse 10 aqui? O que ele está fazendo aí? Como é que eu ia tirar esse 10 da cartola? E aí é que eu digo para você. Você precisa começar a se acostumar com o log de 10 também. Por quê? Porque, ó, vamos lá, vamos usar a propriedade, ó. Log de uma coisa dividido por outra é o log de uma coisa menos o log da outra. Então, vamos lá. Isso aqui é log de 10 menos log de 2. Beleza? Só que esse log de 10 aqui, ó, quanto que é log de 10? Alguém tem alguma ideia do quanto que é o log de 10? 1. Por que que é 1? Porque a base é 10. Porque a base é 10. Então, é log de 10 na base 10. Né? Vamos colocar setinhas lá para vocês verem que faz sentido isso aí. Quem que respondeu? O Henrique? Isso. Então, tá show. Vamos colocar aí. Ô, gente, o Johan tá aqui. Menos 0,30. Acho que não, né? Esse silêncio aí acaba entregando. Ó, como que eu sei? Professor. Tá sim? Tá, beleza. É que eu não sei se ele tá me escutando, né? Johan, se você estiver me escutando, manda um salve aí. Ó, aqui é base 10, né? Deixa eu colocar de outra cor. Ó, e esse log de 10, ele é um log de 10 na base 10, tá bom? Quanto que vale log de 10 na base 10? Ó, 10 elevado a quanto vai dar 10, tá bom? 10 elevado a 1. Então, o log de 10 na base 10, que é isso aqui, ó, eu posso substituir por 1. Eu troquei por 1, tá bom? Então, ali, ó, no lugar do log de 10 na base 10, eu coloquei 1. E no lugar do log de 2, eu coloquei 0,30. Mas de onde eu tirei esse 0,30? Aqui do problema. Beleza? Então, tomem cuidado. Chegou num log de 5, lembrando, log de 5 na base 10, né? Porque só faz sentido você criar esse 10 aqui do nada, sem ter lá o log de 10, quando a base for 10. Beleza? Porque aí você vai conseguir dizer que é 1. Se a base aqui fosse 50, log de 10 na base 50, eu não sei quanto que é.
Então não ajuda, beleza? Mas geralmente aí os exercícios gostam muito de pegar esses logs de base 10. Então isso vai ajudar bastante. E aí, ó, 1 menos 0,30 é 0,70. Aproximadamente, então, 0,70. Beleza? Gente, estamos juntos? Quero ouvir dúvidas aí. Fala, senhor David. Pode falar. Quando eu falar que eu quero ouvir dúvidas, manda lenha. Não precisa levantar a mão. Pode ir, manda lenha. Beleza. Professor, não teria como usar o 7 aí, porque, tipo, eu vi esse 5, aí veio na cabeça 7 menos 2. Eu fiquei tentando achar uma relação pra isso, sabe? Não tem como Perfeito. fazer nesse caso? É como, por exemplo, aquela história lá, né? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 igual a raiz de 6, né? Tudo bem? Aí você tem aquele lá, ó, raiz de 2. Opa, bugou aqui. Raiz de 2 mais raiz de 3. Isso aqui é raiz de 5? Não é, né? Essa propriedade aqui não vale, tá bom? É mais ou menos isso aqui que você está querendo. Uma coisa que não existe. Tá bom? Ah, sei lá, foi muita casualidade, sabe? Tipo, 5 é 7 menos 2. Eu fiquei pensando, caraca, não tem nada que eu possa fazer aqui pra... Mas olha, como eu que fiz esse exercício, eu posso te dizer, foi sem querer. Tá bom? Mas é legal que pegou nesse ponto. Eu gostei. É sem querer querendo, a gente acabou tocando nesse assunto. Não adianta você forçar propriedade que não existe, tá? A gente adoraria que existisse essa daqui, né? Ia sanar vários problemas aí, ia resolver muita questãozinha muito mais rápida, mas isso não é verdade, tá bom? E quando eu tiver a soma aqui dentro, ó, ou a subtração aqui dentro, no logaritmando, não dá certo. Tem que ser uma diferença de logs que vai dar um quociente no logaritmando. Tudo bem? Tem que tomar cuidado para não confundir, colocar o menos aqui e o dividido aqui. É outra coisa. Não confunda uma coisa com a outra. Tá claro, senhor David? Sim, professor, valeu. Então tá bom. Gente, mais perguntas aí? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui na propriedade 3, então. Vamos seguindo aqui. Esse começo aqui, ele é mais chatinho, tem que decorar, etc, etc. Ó, prestem bastante atenção nisso que eu tô falando, tá? Essa é uma aula que você precisa, tá bom? Você precisa muito praticar, tá? Ah, eu tô atrasado lá com a tarefa da aula passada. Dane-se. Essa semana você tem que fazer essa tarefa. Porque senão a aula da semana que vem e da outra você vai ficar meio perdido. Tá bom? Ah, não tenho tempo de fazer a tarefa inteira. Não tem problema. Faz o tanto que dá. Faz 10, faz 12, faz 15, faz os 22 exercícios. Tá bom? Vê como que você... O tanto que dá para fazer e faz. Vai ser importante entender essas propriedades todas. Ó, deixa eu dar uma reduzidinha aqui, só para vocês lembrarem qual que era, né? A propriedade que foi usada. Beleza. Ó, a nova propriedade, ela diz o seguinte, ó. Se eu tiver um log e no meu logaritmando eu tiver alguma coisa elevado a outra coisa, eu posso tombar esse expoente aqui, ó, do logaritmando. Ó, o logaritmando é tudo isso. Eu posso tombar esse expoente lá para frente. Tá bom? É isso, simples desse jeito. Então vamos lá, ó. Vamos supor aqui que eu tenho nesse A aqui, né? Log de 27 na base 5. Log de 27 na base 5. Isso aqui, ó, lembra da dica que eu dei, né? Ó, sempre escrever com os números primos. Não é sempre, tá? Mas principalmente quando você olhar aqui e você vê que os dados que são colocados no exercício são de números primos, aí você já tem que ter praticamente certeza que vai sair por isso, tá? Já é quase certo que vai ser por números primos. Quando você vê ali os dados do exercício dessa forma, aí que você vai ter mais certeza de que vai ser isso, tá? Então vai ficar assim, ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que log, o 27 desmontado, né? Ou seja, fatorado, é a mesma coisa que 3 ao cubo. Mas olha só o que a minha propriedade diz. Ela diz que eu mantendo a base, né? Ó, o log é da mesma base. Quando eu tenho no logaritmando um n elevado a x, eu posso jogar o x lá para frente e vai ficar x vezes o mesmo log sem o x. O x sumiu daqui. Tá bom? É essa a ideia. Então eu vou jogar esse 3, ó, esse 3 ele vai cair lá para frente, ele vai escorregar lá para frente. Então vai ficar assim, ó, 3, esse 3 aqui ele veio daqui de cima, tá? Vezes log de 3 na base 5.
Acabou. Por que que acabou? Porque o log de 3 na base 5, ó, é y. O exercício dá esse valor. Então, no lugar do log de 3 na base 5, ó, que é esse cara aqui, eu vou colocar y. Portanto, a resposta aqui desse exercício é 3 vezes y. 3y. Acabou. Era para eu escrever em função aí do x e do y mesmo. Muito comum também de acontecer, tá bom? Nos exercícios iniciais lá da tarefa, vocês vão ver que é muito comum, ao invés dele dar um valor, falar aqui que é 0,84, ele fala que é A e B, que é x e y. E aí você tem que escrever em função desses dois, do x, do y, do A, do B. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na outra propriedade. No outro exercício, 4b. Então, ó, eu tenho log de 36 na base 5. Tá bom? Log de 36 na base 5. Ó, o que o exercício me dá? Ele me dá log de 2 na base 5 e log de 3 na base 5. Então, provavelmente, quando eu desmontar esse 36 em 2 e 3, porque a gente sabe que aqui é 6, né? 6 vezes 6, então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, eu vou conseguir escrever ali em função do 2 e do 3. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, dividido por... dividido não, na base 5. Tá bom? E isso aqui, ó, quando eu tenho uma multiplicação, eu consigo separar, não consigo? Agora eu estou misturando propriedade, tá? Ó, eu vou usar a primeira propriedade lá que a gente viu. Quando está multiplicando, eu consigo separar no log de um mais o log do outro. Então, vamos lá, ó. Geralmente, os problemas eles vão ser colocados dessa maneira. Você vai ter uma mistura de propriedades. Tá? Log de 2 ao quadrado na base 5, mais log de 3 ao quadrado na base 5. Beleza? Agora vamos continuar aqui embaixo. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Log, esse 2 aqui, ó, agora usando essa propriedade, ó, eu posso tombar o 2 lá na frente. Tá bom? Então eu vou jogar lá, ó, 2 vezes log de 2 na base 5. Esse 2 escorregou. O 2 daqui também vai escorregar lá na frente. Então vai ficar 2 mais 2 log de 3 na base 5. Beleza? Olha lá o que ele fala, ó. Que o log de 2 na base 5 é x, então esse cara aqui é x. E que o log de 3 na base 5 é y, então esse cara aqui é y. Então eu tenho 2 vezes x, que eu estou substituindo aqui, mais 2 vezes y. Mais 2 vezes y. Está respondido já. Ah, quero deixar mais bonito. Tenho toque. Vou fatorar aqui, ó. Log de 2 vezes x mais y. Está respondido também. Coloquei o 2 em evidência só. Tá bom? Gente, estamos tranquilos até aqui? Olha o David levantando a mão. Pode falar, senhor David. Manda lenha, meu querido. E se a base, tipo, fosse, por exemplo, 25, isso também se aplica? Eu poderia colocar esses, tipo, transformar em 5 e colocar, tipo, o 2 na frente também? Gostei da pergunta. Olha só, parece que a gente combinou até, porque essa resposta, ela vem no próximo exemplo, na próxima propriedade, tá bom? Ah, tá. Ah, deixa então. Foi numa pegada aqui, ó, foi uma sincronia musical praticamente, né? Aquela coisa que só acontece no musical. Vamos lá, deixa eu pegar aqui esse exercício 4, essa propriedade 4, e a gente vai ver o que acontece quando eu vou tirar o expoente da base, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, ó. Essa é a nossa nova propriedade. Deixa só eu diminuir aqui a propriedade da anterior, que eu acho que eu não fiz. Só para ficar organizadinho. Essa aqui foi a propriedade usada. E aí aqui, essa vai ser a nova propriedade. Olha lá o que diz a nova propriedade. E aí, tem um amigo meu que ele falou que uma vez ele explicou e ele usou uns termos, uma sequência, uma fala, e eu vou usar ela aqui. Vou roubar dele, tá bom? Mas eu tô deixando claro aqui que eu tô roubando. Ele falou que quando ele explicou uma vez, e eu gostei muito disso, quando tá em cima, escorrega em cima. Beleza? Quando tá embaixo, escorrega embaixo. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a dar uma decorada, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó, se eu tiver um expoente na base aqui embaixo, eu vou jogar lá para frente.
Beleza? Só que eu vou jogar como? Eu vou jogar como um denominador. Na propriedade anterior, ó, eu jogava ele lá em cima, né? Ó. Se tiver aqui ó, um x sobre 1, eu jogava ele como numerador. E quando eu tenho, nesse caso aqui, ó, eu vou jogar ele lá embaixo, vou jogar como um denominador. Tá bom? Vamos ver como é que isso vai ficar aqui na prática. Esse aqui é interessante que a gente vai ter que usar os dois. E é legal que a gente já consegue colocar consegue entender um pouquinho melhor essa diferença, tá? Então, aqui eu tenho ó, log de 32 na base 4. Já dá para perceber o seguinte, caiu esse aqui, ó, já vou resolver direto. 4 elevado a quanto dá 32? Não sei. Não sei, né? Mas beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Como eu tinha falado para vocês, geralmente vale a pena destrinchar esses números, fatorar eles, ver qual que é a impressão digital desses números. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Log de 2 ao quadrado aqui embaixo e log de 2 elevado a 5 aqui em cima. Por que 2 a 5, professor? Porque 32 é 2 a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32, tá bom? E aí o 4 aqui porque é 2 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Ó, o de cima escorrega em cima, o de baixo escorrega embaixo. Ó, o 5 vem parar aqui em cima, 5 log de 2. Tudo bem? Ó, joguei o 5 lá para frente. E o 2 que tinha aqui, ó, esse 2zinho, 2 poente, que fique claro isso, é o 2, 2 poente, ele vem aqui embaixo. Então, ó, o que estava em cima escorregou em cima, o que estava embaixo escorregou embaixo. Tá bom? E aí, então, é 5 sobre 2 log de 2 na base 2. Quanto que é log de 2 na base 2? 1. 1. Por quê? Porque, ó, pensando quanto que vale isso, né? Ó, é 2 elevado a quanto que dá 2, né? 2 elevado a 1. Tá bom? Então, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar 1. Vai ficar assim, ó, igual a 5 sobre 2 vezes 1. 5, perdão, eu esqueci aqui da base, acabei apagando a mais. 5 sobre 2 vezes 1, que é a mesma coisa aqui, 5 sobre 2. Tá resolvido aí o exercício. Tá bom? Se você usar... Gente, isso é uma aula de log, tá bom? Então eu tô colocando aqui as propriedades, a gente está praticando log com cara de log. Mas não se esqueçam da essência do log. O log ele veio de uma potência. Então você vai conseguir resolver esses exercícios muitas vezes indo para a definição. Beleza? Você quer ver como é que você resolveria isso daqui indo para a definição? Mas é só um a mais aqui, tá? Log de 32 na base 4 significa o quê? Ó, eu vou falar que isso daqui é x e eu quero descobrir quanto que é x. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que 4 elevado a x é igual a 32, ó. 4 elevado a x é igual a 32. E aí, 4 elevado a x não é 2 ao quadrado elevado a x, que é igual a 2 elevado a quinta? E 2 elevado ao quadrado vezes elevado a x não é 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a quinta? Mesma base, como é que eu resolvo isso? Igualo os expoentes, né? 2x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 2. Acabou. Ah, e tô apanhando pro log. Tem que ir para a essência dele, para a potência, que é uma coisa um pouquinho mais digerível. Não se mal acostumem, não fiquem resolvendo na hora da tarefa desse jeito. É para praticar propriedade de log, tá bom? Mas é uma dica lá para o vestibular. Pode treinar também. Treina as propriedades de log e quando der na tarefa, se sobrar um tempinho, tenta resolver assim também. Mas como eu sei que o tempo de vocês é mais apertado, resolve pela propriedade de log, tá bom? Só que saibam que vocês também têm esse atalho aqui quando vocês estiverem lá no vestibular. Beleza? Gente, quem quiser printar esse aqui, printa que eu vou apagar, hein? 3 segundinhos aí. Vou apagar aqui. Então, vamos lá para a nossa propriedade 6. Propriedade 5 agora, né? Era 4 que a gente estava. Essa propriedade, ela é famosa, propriedade de mudança de base, tá? Gente, nem tudo aqui é propriedade mesmo, tá? Algumas coisas são consequência da definição, etc, etc. Mas eu tô colocando tudo como propriedade, porque não faz sentido, o que importa para vocês é praticar, tá bom? Então tenham essas ideias aqui prontas na cabeça. Se eu posso chamar isso de propriedade ou como consequência da definição, tanto faz. Aqui eu tô chamando tudo de propriedade e o que importa é você saber usar isso. Tá bom?
aí seria preciosismo demais eu ficar separando essas coisas. Eu acredito que é preciosismo, tá bom? Então vamos lá, ó, o que vai acontecer? A propriedade 5, ela diz o seguinte: se eu tiver um log de A na base B, eu consigo separar... O senhor David está com a mão levantada, tá com dúvida? Ou esqueceu aí? Esqueceu. Esqueci, perdão, professor. Tá. Se eu tiver um log de A na base B, o que vai acontecer? Isso é um log, eu posso separar esse log em log de A numa outra base, que não tem nada a ver aqui, ó, que eu inventei, dividido pelo log de B nessa mesma base. Tá bom? Qual que é o cuidado que tem que ter? A base aqui tem que ser a mesma. Beleza? E óbvio, né? Ó, a ordem importa. Ó, o A ele tem que ficar no numerador e o B tem que ficar no denominador. Tá? Então, se eu tivesse aqui log de B na base A, aqui em cima seria o B e aqui seria o A. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? O de cima fica em cima, o de baixo fica embaixo. E você cria uma base aí, tanto para um quanto para o outro, que tem que ser a mesma. Beleza? Vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. No item A, por exemplo. No item A a gente tem lá, né, ó, log de 100 na base 2, dividido pelo log de 10, também na base 2. Tá bom? Acho que já deu para perceber aqui que nesse exercício a gente está vindo da direita para a esquerda, né? O que nós temos aqui, ó? A mesma base, que é esse Czinho aqui, ó, é o 2 aqui, ó. Beleza? Eu não consigo fazer o 100 dialogar com 2, o 10 dialogar com 2. Não consigo fazer isso. Mas eu consigo fazer o 100 dialogar com o 10. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou juntar aqui, ó, log de 100 e 10, né? Na base 2. Eu vou juntar aqui, ó, log de 100 na base 10. Então, isso daqui é nada mais, nada menos do que log de 100 na base 10. Beleza? Ó, o de cima ficou aqui, no logaritmando. O de baixo virou base, ó. Cima logaritmando, de baixo vira base. Tá bom? Bom, quanto que é log de 100 na base 10? Vamos lá para a definição, né? Ó, 10 elevado a quanto? É igual a 100. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, isso daqui é 2. Acabou. Fim de continha aqui para o nosso A. Tá bom? Veja, eu fiz da direita para a esquerda. Agora eu vou fazer um exercício aqui que é da esquerda para a direita. Vamos lá. Esse aqui é o B, né? Agora a gente tem, ó, log de 2 na base 3. E aqui, pessoal, tem uma dica aqui bastante valiosa. Tá? Qual que é a dica de que eu provavelmente vou ter que fazer uma mudança de base aqui? Eu queria que vocês me falassem. Ó, os dados do exercício são esses. E aí eu queria que vocês me falassem por que eu constato que tem que mudar a base. Ah, porque foi dado na base 10. Sei lá. Exato. Essa é uma dica muito valiosa, tá bom? Se você perceber que os dados do exercício estão em uma base diferente de como o problema é apresentado, provavelmente você vai ter que escrever o que está no problema aqui em função dessa base nova. Então, você vai usar qual propriedade? A propriedade de mudança de base. Tá até lá de roxinho aqui, ó, para chamar atenção. Mudança de base. Tá bom? Ela tem um apelido, aí um nome, né? A propriedade da mudança de base. Tá bom? Então, ó, log de 2 na base 3, eu posso escrever, ó, como log de 2 dividido por log de 3. Por quê? Porque a base aqui é a mesma, né? Ó, esse C aqui, ó, tem um 10zinho aqui e um 10zinho aqui. Coloquei na mesma base. Tá lindo, não tem problema nenhum. Posso separar. Tá bom? Quanto que é o log de 2 na base 10? N. Quanto que é o log de 3 na base 10? M. Acabou. Fim de exercício aqui também. Tá bom? Senhor Henrique, pode falar. Professor, bom dia. Minha dúvida... Bom dia. Então, tipo, sempre que tiver mudança de base, a base do logaritmo original vai ser o novo denominador, né? Vai ser... Não é que a base vai ser o novo denominador, né? O logaritmando do log, que é o denominador, vai ser o da base, tá bom?
Só, eu sei que você entendeu, tá bom? Mas só colocando numa linguagem mais clara, por quê? Porque do jeito que você falou, parecia que ia aparecer um 3 aqui embaixo. Mas não é isso, né? Tudo bem? Sim, sim. Entendi. Mas é isso mesmo. Gente, dúvidas aí? Ô, Lucas, Fala, Samuel, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar, a base dos novos dois logaritmos fica a meu critério? Ou tem alguma regra? Sim, fica a seu critério, tá bom? Se eu quiser colocar aqui, ó, fala um número aí, π, tá bom? Log de 2 na base π, dividido por log de 3 na base π. Desde que seja a mesma base, isso daqui é igual a isso, tá bom? Ah, tá bom. Só que aí é que tá, fica a seu critério naquelas, né? Essa aqui é aquela falsa impressão de liberdade. Você está extremamente preso ao exercício numa base 10. Tá. Mas aí tudo bem, se você quiser acreditar que você é livre desse jeito, tá bom? De fato você é assim. É uma perspectiva, tá bom? Mas toma cuidado com isso, porque a dica sempre, ou quase sempre, está sendo dada lá no exercício. Beleza? Beleza, valeu, viu? Imagina. Mais dúvidas aí, pessoal? Vamos copiar aqui a nossa propriedade 6. Estamos chegando ao fim aqui das propriedades. Professor, perdão, Fala, rapidinho. senhor David. Se, tipo, por exemplo, foi aquele primeiro caso em que já, tipo, deu a fração. E, por exemplo, o logaritmando, né? For diferente, não, a base, perdão. A base for diferente, mas dá para simplificar para transformar o mesmo, ainda dá na mesma, né? Ou troca de Você casos. quer dizer, por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui fosse 5, é isso? Se, tipo, por exemplo, em cima fosse 5, embaixo 25, aí eu poderia só transformar e daria na mesma, né? Não é bem assim, né? Se fosse aqui, por exemplo, 5 e 25, é isso? Isso. Tá, o que ia acontecer? Como a gente está conjecturando, eu vou fazer de outra cor aqui que também se destaca, né? 5 e 25. Se eu quisesse fazer isso daqui ser legítimo, eu teria que colocar um 5 aqui e eu ia jogar um meio aqui para fora, ó. Tá vendo? Porque tinha um 5 ao quadrado, né? 25 era 5 ao quadrado. Aí eu peguei esse 2 e joguei para lá. Aí eu posso deixar na mesma base. Tá vendo? Esse 1 sobre 2 no denominador vira um 2 lá em cima. E aí sim, você consegue juntar aqui. Tá bom? Então tem várias coisinhas, você tem que ir somando propriedades. E geralmente é assim que vai acontecer. Tá bom? Mas como de costume, beleza. né? Lá na tarefinha, vai estar aparecendo para vocês uma sequência, né, didática de exercícios. Então você vai começar com um exercício que tem uma propriedade, um que tem 1, depois um que tem 2, um que tem 5, um que tem 9, tá bom? Não, brincadeira, 9 não chega. Mas umas 3 propriedades acontecem, 3 às vezes até 4, tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Vamos aqui para este exercício 7. O 7, o que ele fala aqui, né? Ele te dá o log. Vamos olhar primeiro para a propriedade, né? O que acontece aqui, ó, nessa propriedade? O log de A na base B é igual a 1 dividido pelo log de B na base A. Então eu troco esses dois carinhas aqui de lugar, ó. Se eu pegar o inverso, né? Eu coloco o inverso do log, só que aí eu preciso inverter a base com o logaritmando. Não é bem o inverso, né? Mas a ideia é a seguinte, tá aqui, eu coloco 1 sobre isso. E aí eu inverto o logaritmando com a base. Tá bom? Isso daqui é muito fácil de provar, tá? Essa daqui é a única que eu vou provar de fato. E mais pro fim da aula, quem quiser ficar aí, eu provo a primeira ou a segunda, que também são bem simples, mas eu acho que dá uma embananada a mais. Mas essa aqui é bem simples. Se você quiser, você nem precisa decorar essa. Porque, ó, vocês concordam que isso daqui, ó, é log de B dividido pelo log de A? Eu estou mudando a base aqui, ó. Eu estou fazendo a mudança de base para a base 10 aqui. Tá bom? A propriedade que a gente acabou de ver. Só que isso daqui não é a mesma coisa que 1 sobre 1 vezes log de A dividido por log de B? Eu mantive o de cima e inverti o de baixo. Tá bom? O que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Porque aqui eu tenho tipo um 1 sobre 1, né? E aí eu peguei o do denominador e inverti. Só que quanto que é log de A dividido por log de B? Se os dois estão na mesma base aqui, eu posso juntar, né? É a mesma coisa que log de A na base B. Tá bom? Então eu acabei provando aqui, ó, que isso, né? Porque eu falei que isso era igual a isso, que é igual a isso. Acabei provando que isso é igual a isso, ó. Que é exatamente a igualdade que a gente tem aqui no nosso problema. Tá bom? Na nossa propriedade. Essa propriedade, por muito tempo, eu não decorei ela. Tá? Eu sempre fazia a mudança de base e ia na raça.
Só que eu acho que como ela cai bastante também, não é absurdo que ela caia, mas ela cai consideravelmente. Vale a pena você ter essa carta na manga, tá? Acho que de todas aqui, ela é a menos importante. Por quê? Porque você consegue resolver com a mudança de base. Ah, professor, não quero ficar pensando nisso toda hora. Então, beleza, decora aí, tá show de bola. Beleza? Vamos lá ver como é que isso vai acontecer, ó. Log de... Eu quero saber quanto que é log de 3 na base 7. Tudo bem? Ó, é isso que eu quero saber. Log de 3 na base 7. Só que eu sei o log de 7 na base 3, que é x. Tá bom? Bom, quando eu troco esses dois carinhas de lugar, o que, que vai acontecer? Eu vou... Essa igualdade, né? Isso daqui é igual a 1 sobre o log com a troca ali, né? Ó, a base virou 3 e o logaritmando virou 7. Tá bom? Veio lá da minha propriedade. E aí eu sei que esse cara aqui de baixo é x, né? Então aqui no meu problema, o log de 3 na base 7 é 1 sobre x. Tá resolvido, tá? Eu percebi que o que ele queria e o que ele dava tinha uma característica aqui, né? Interessante, que tem uma propriedade que eu conheço. E aí, a partir dessa igualdade, né? Eu disse que esse aqui era igual a 1 sobre esse, só que o segundo aqui é x, né? Então, 1 sobre o segundo é a mesma coisa que 1 sobre x. E aí tá respondida aí a minha questão. Tá bom? Tamo juntos, gente. Isso aqui eu acho que ela é um pouquinho mais chata. Ô, Lucas, teve uma pergunta no chat. Tá bom, deixa eu ver aqui da Bia. Lucas, você pode resolver usando propriedade de mudança de base? Pode. É exatamente de onde veio aqui, tá bom? Como eu tinha dito agora há pouco. Tá? Então, se você consegue chegar na própria fórmula usando propriedade de base, resolver também você vai conseguir resolver usando propriedade de base. Beleza? Como assim seria só para demonstrar? Não entendi. Eu acho que ela quer que você faça por esse meio. Foi o que eu entendi, não sei se é isso. Tá bom, vamos fazer por esse meio então. Tenho zero confiança quando eu faço raciocínio. Tá. Ó, o que vai acontecer? Pelo caminho alternativo aí, tá bom? Log de 3 na base de 7 é igual a log de 3 dividido por log de 7. Tá bom? Aí aqui, quando você vai desse lado aqui para esse, é mais chato de fazer. Por isso que eu demonstrei da direita para a esquerda. Tá bom? Aqui você tem que ter um traquejinho que é o seguinte, ó, você tem que perceber que isso daqui é a mesma coisa que 1 dividido por log de 7 dividido por log de 3. Tudo bem? Essa é a chatice aqui do problema. Ó, x dividido por y é a mesma coisa que 1 dividido por y sobre x. É isso que você tem que perceber. Tá bom? É mais fácil, aí quando você pega esse cara aqui e multiplica, né, ó, isso daqui é 1 com 1, né? 1 sobre 1. Vai ficar, ó, x vezes 1 dividido por 1 vezes y. Então é meio chatinho de perceber isso. Mas se você tem a percepção dessa ideia aqui, ó, sai tranquilamente, tá? Ó, eu peguei esse 3 e joguei lá para baixo. E aí aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa aqui. 1 sobre log de 7 na base 3. E o log de 7 na base 3, ó, é a mesma coisa que x, né? Então é 1 sobre x. Cheguei no mesmo resultado aqui, ó, por esse caminho. Tá bom? Só que você tem que ter um traquejinho aí meio chato. Essa passagem daqui para cá, eu acho ela mais chatinha. Aí isso que também faz com que seja interessante a gente ter a formulazinha aqui decorada. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Ô, Lucas, Fala, Henrique. tipo, esse exercício é um dos casos que não faz diferença qual base a gente vai escolher na mudança, né? Caso a gente queira resolver no raciocínio na raça. Exatamente, não faz diferença, tá bom? Mas, aí se você também tiver a propriedade decorada, aí você nem precisa criar essa mudança de base, tá bom? Eu recomendo que vocês tenham ela decorada. Quem não gosta de decorar, pode usar esse atalho, tá bom? Ó, printem aí que eu vou apagar esse vermelho aqui, gente, quem quiser printar. Eu recomendo que use... que use aí a propriedade. Eu acho que ajuda bastante, tá bom? Vamos cortar aqui. E aí vamos para a nossa propriedade 7. Deixa eu reduzir aqui a 6. Menorzinha, que é só o que a gente usou.
E agora vamos lá para 7. A propriedade 7, ela, na verdade, ela é uma decorrência lá da definição, que eu estou chamando aqui de propriedade. Só que ela é tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, que dá até raiva. Quando você deduz ela, é assim, aquele negócio, a resposta está dentro dela. É uma coisa meio Daniel San, sabe? O Sr. Miyagi, a resposta está dentro de você. A resposta está dentro dela, tá? Vale a pena decorar, eu acho. Por quê? Porque é muito confuso o raciocínio. É extremamente simples, mas é confuso. Vocês vão ver, dá um bug ali na Matrix, quando você deduz essa coisa. Eu vou deduzir aqui com vocês, mas antes vamos aplicar, tá? Olha lá, ó. No exercício A, o que eu tenho? Ó? 3 elevado a log de 5 na base 3. Quando eu tenho aqui, ó, a base igual a base, tá? Só que eu estou aqui, ó, eu tenho uma potência, né? Que o expoente é um log. E quando a base desse log é igual à base da potência, a resposta vai ser o próprio A. Vai ser o próprio logaritmo. Tá bom? Então, ó, se esses caras são iguais, a resposta é esse. Vamos ver? Ó, 3 elevado a log de 5 na base 3, os caras são iguais ali, ó. Então a resposta é o próprio 5. Tá bom? Esse aqui ele vai diretão mesmo, a aplicação dele não tem muita firula. Então isso daqui é igual a 5. Tá bom? Acabou. Tá aplicada a propriedade. Vamos ver aqui o B, depois a gente vai entender o porquê que isso é verdade. 9, esse aqui eu queria que vocês pensassem aí. Log de 5 na base 3. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Aqui já envolve um pouquinho mais de criatividade. Acho que vale a pena a gente explorar ela. Não é 15. Não é 15, professor? É um número mais feio do que 15. Não, 10 é mais bonito que 15. Cheguei a 10 também. Fui seco no 10. Ó, vamos fazer aqui, ó. 81 também não. Ó, vamos lá. Vocês vão perceber que é mais simples do que vocês imaginam. O 9 não é 3 ao quadrado? Tudo bem? 3 ao quadrado vezes log de 5 na base 3. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu tenho um dentro e um fora, eu posso multiplicar, não posso? Certo? Ou eu posso fazer um outro negócio que eu falei lá já na hora, na outra aula. Eu posso inverter esses dois, não posso? Vocês se lembram disso? Porque isso daqui, ó, eu já vou inverter. E aí depois, log de 5 na base 3 aqui, ó. Tá? Elevado a 2. O que eu fiz? Eu inverti esses dois aqui, ó. Era uma propriedade que eu tinha falado numa aula anterior. É decorrência de uma propriedade, ó. Se eu tenho assim, ó, A elevado a B elevado a C, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a B vezes C. Eu já falei algumas vezes. Que é a mesma coisa que A elevado a C vezes B. Que é a mesma coisa que A elevado a C elevado a B. Tudo bem? Faz sentido isso, gente? Vocês se lembram disso? David não lembra. Ó, a propriedade diz que eu posso multiplicar, não posso? Esses dois. Tudo bem, Sr. David? Essa primeira passagem. B vezes C e C vezes B é a mesma coisa, né? Agora eu estou fazendo meu caminho de volta. Eu posso deixar um para dentro e um para fora. Ó, é o que eu estou fazendo aqui, ó, meu caminho de volta. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? BC eu troquei por CB. Troquei os dois aí de lugar. É decorrência de uma das propriedades de potência. Tá bom? E aí, ó, o cara de dentro é quanto? Acabamos de calcular, né? 5, não é? Eu não sei porque eu achava que ia dar raiz de 5. Eu tinha resolvido algum com raiz de 5 aí. Talvez seja um que está mais para frente aí. Eu acho que é o último exercício da aula, é isso. Mas deu 25. É um número bonito, né? Dei uma dica errada aí para vocês, que é dar um número feio. 2, peraí, deixa eu ver aqui. 2 elevado a 3, 2 elevado a 5. Sabemos de, eu não sei se eu entendi o que você falou. É uma dúvida? O que é isso? Não, professor, é porque eu tinha perguntado como que eles chegaram no 10, porque eu não tinha entendido. Ah, tá, beleza, beleza. E, professor,
Ah, Eu ainda não entendi por que não poderia ser 15. ué, 5 elevado ao quadrado é 25, Não, né? não, não, não. Não. É tipo, Deixa por eu exemplo, ver. Por causa do que a Bia falou, é isso? não, é que eu pensei, tipo, por exemplo, o 9 ao quadrado, quer dizer, o 9 é 3 ao quadrado, né? E, tipo, se eu pegasse um desse 3 e transformasse, tipo, o 3 elevado ao log de 5 na base 3 transformasse em 5 aí ficaria vezes 3. Não, eu não sei se fez sentido. Você tá falando assim, é 3 ao quadrado, né? Ó, mas é 3 ao quadrado elevado a log de 5 na base 3. Qual que é o próximo passo agora? Ah, não, não, eu já entendi meu erro. É tudo elevado a log de 5 na Ex- base 3, né? Exatamente. Ah, tá. Eu Tá tinha pensado bom? que era só um só. Justo, entendi. Certo? E ó, esse aqui é comum, tá? Às vezes eles colocam assim na cara mesmo, às vezes eles colocam de um jeito mais embananado, assim. Mas você tem que perceber o seguinte, ó, quando tá assim, ó, essa base combina com essa base. Aí provavelmente vai sair a propriedade aqui que as bases são iguais, e aí você consegue jogar ali o logaritmando, tá bom? Conteúdos inventados pela minha mente. Todos nós temos um pouco disso, né, senhorita Letícia? Ó, então estamos lá com o 25, tá bom? Resolvemos aqui. E para finalizar, nossa última propriedade aqui do dia, vamos fazer aqui o nosso 9. Fazer o 9 e eu quero fazer pelo menos mais um exercício depois desse 9. É propriedade 8, né? Que está lá com o 9. O exercício é 9, mas a propriedade é 8. Vamos lá. Ó, colando aqui. O que essa propriedade ela me diz? Essa daqui, gente, é muito raro de cair, tá bom? Vocês vão ver que cai lá no vestibular militar, lá na minha lista, pelo menos, eu coloquei só, acho que é a prova da AFA que usa isso. Mas nunca se sabe, né, quando será cobrada uma coisinha dessa. Então, tá aí a mais, beleza? Temos aí o senhor Ian, não sei onde que ele quer fazer a aeronáutica dele, se é no ITA, se é na USP. Se for no ITA, essa aí é para você, tá, Ian? Ó, se eu tiver aqui ó, um A elevado a C na base B e um C elevado a A na base B, tá vendo ó, que o C e o A estão trocados? Ó? Esses dois números, essa potência é igual a essa potência, tá bom? Se eu trocar aí a base com o logaritmando, tá bom? Ela é bem mais nervosa aí, essa não precisa se preocupar tanto também, tá? Mas aí o que acontece aqui, ó? Log de 3, de 5 na base 3, ó, vocês estão percebendo aqui que a base é a mesma, como se fosse esse Bzinho aqui, ó. E eu só estou trocando o 3 com o 5 e o 5 com o 3. Tudo bem? Eu só estou fazendo essa troca. Então o cara que está em cima é igual ao cara que está embaixo, não é? Tá bom? Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um passo aqui, log de 3 elevado a log de 5, dividido por 5 elevado a log de 3. É igual, ó, o cara de baixo é igual ao cara de cima. Então eu vou trocar o cara de baixo pelo cara de cima. Ó, o cara de cima eu mantive. Como eu posso trocar o 5 com o 3 aqui, ó, que é o que a propriedade me diz, ó, eu posso trocar esses dois. Então aqui embaixo vai ficar 3 elevado a log de 5. E aí é a mesma coisa que eu tenho em cima e que eu tenho embaixo. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Tá bom? E aí está resolvido aqui o nosso exercício 9 com a propriedade 8 também. Tá bom? Gente, estamos juntos. Fechamos aqui as propriedades. Se alguém tem alguma dúvida aí, por favor, se manifeste. Senhor David, pode falar. Professor, acho que estava bem no início da aula, só que eu resolvi, tipo, não perguntar porque vai saber, né, se você comentasse em outra propriedade. Mas e se tudo tivesse ao quadrado? Por exemplo, é, ai, como que eu posso dar um exemplo? Tipo, por exemplo, log de 25 na base 10, tudo isso elevado ao quadrado, por exemplo. Eu posso Aí, tombar que nem eu faço não. nas outras ou não? A pergunta é, ele está no logaritmando? Não. Ele está elevando tudo ao quadrado, tá bom? Então não pode tombar. Aí agora você tem que levar todo mundo aqui ao quadrado. Não tem propriedade para isso.
Ao longo do exercício, você vai lidando com essa informação. E vai ter na tarefa que vai ter que lidar com isso. Tá bom? Então, mas tipo, se elevar ao quadrado e se eu tombar depois os dois, consequentemente não vai dar, tipo, 1 vezes log de 25 na base 10? Como assim? Você quer Ai. colocar esse 2 aqui na frente, é isso? Vai ficar Não, não, duas não. vezes. Não, se tipo levar tanto o log na base 10 ao quadrado e o 25 ao quadrado, dá pra mim tombar esses expoentes depois, não dá? Então, Aí você, não vai você dar tem uma equivalência aqui assim, ó. Eu acho que isso daqui já quebra um pouco a sua ideia, ó. Isso é log de 25 ao quadrado dividido por log de 10 ao quadrado. Você concorda? Eu troquei a base, tá bom? Coloquei esse cara na base 10, esse na base 10. Ou na base, sei lá, 2 e na base 2, por exemplo. Se você quer, não tem como você pensar só no 25 ao quadrado, porque esse cara aqui, quando você divide em um e em outro, ambos na mesma base. Você está querendo fazer uma separação que você precisa da propriedade de mudança de base para fazer. Você não pode só colocar um 25 aqui em cima, entendeu? Ficou meio Ó, confuso pra mim. vamos fazer o seguinte, como isso é uma coisa assim que foge das propriedades, as regras são essas, tá bom? Se você quer fugir das propriedades, você não vai conseguir fazer. É mais ou menos aquela ideia lá que você estava colocando lá que eu te falei do raiz de 2 mais raiz de 3. Não tem como, não existe propriedade para isso. Aí você tem que lidar com o que você tem aí de carta na manga, tá? Eu vou continuar aqui porque eu preciso terminar e depois que acabar a aula a gente discute um pouquinho isso, tá bom? Então, Beleza, tá. beleza. Porque agora a gente tem 5 minutinhos, eu quero fazer esse 10 aqui porque ele tem um LN e eu queria aplicar pelo menos um de LN, tá bom? Então vamos lá, ó. O que está acontecendo aqui? Esse é bem clássico, caiu na FUVEST uma coisa com o mesmo raciocínio e tem lá na lista de vocês, esse aí, o da FUVEST eu coloquei para revisão, porque tem várias propriedades nele, e na lista de vocês tem um que está mais para o final, que eu não lembro de qual vestibular que é, mas eu acho que é da GV, tá bom? É um raciocínio legal e interessante. O que está acontecendo aqui, gente? Ó, uma dica para vocês. Se eu tenho 2 logs aqui no meu problema, que eles estão em base 6 e base 3, tá bom? O que provavelmente eu vou ter que fazer nesse log de base 6 e de base 3? Eu vou ter que fazer, talvez, uma mudança de base, certo? Por quê? Porque eles não estão conversando, né? Mas veja, ó, o dado que é colocado aqui no exercício é o LN de 2. Se você tem aqui um LN de 2, aqui ó, LN de 2, e você não está familiarizado com isso, você pode escrever esse LN de 2 como log na base E de 2, tá bom? Se você não está familiarizado, escreve assim que é mais fácil de você lidar com isso, tá? Então o dado que é colocado aqui no exercício é esse, o log de 2 na base E. Olha lá que interessante, eu posso fazer mudança de base e tudo mais, vai dar certo, tá bom? Mas eu posso perceber também, ó, que tem um E e um 6. Tem um E e um 3. Então eu posso usar aquela propriedade de que log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Tudo bem? Porque aí eu vou trocar o E com o 6 aqui, ó, e vai virar um log de base E. Aí eu vou trocar o 3 com o E aqui e vai virar um log de base E. E o que é dado aqui no exercício? Um log de base E. Tá bom? Então, ó, vamos fazer um passo a passo aqui, ó. Isso aqui, o cara da esquerda, para começo de conversa, eu posso, tanto um quanto o outro, eu posso colocar um 2 em evidência. E aí vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar 1 sobre log de E na base 6, menos 1 sobre log de E na base 3. Estamos juntos aqui, ó. Só coloquei o 2 do numerador em evidência. E aí sobrou 1 sobre isso e 1 sobre isso. Tá bom? Não fiz nada além disso. Só coloquei o 2 em evidência. Só que eu tenho aquela propriedade, ó, que se eu tenho aqui, ó, um B e um A, ó, B e A, eu posso inverter para AB e o que está no denominador eu jogo lá no numerador. Tá bom? Então, este carinha aqui, ó, essa primeira parcela, esse primeiro pedaço aqui da minha subtração, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, isso é igual a 2. E este rapaz aqui, ó, esse log, eu vou trocar o 6 pelo E e vou jogar lá para cima. Vezes log
de 6 na base E. Tá bom? O primeiro ali, ó, não tá cabendo, eu vou jogar aqui para baixo. 2 vezes. Aí eu abro aqui o parênteses, né? Ó, no lugar desse cara eu substituí aqui usando a propriedade. Menos, aí eu vou usar a mesma propriedade, ó, log de 3 na base E. Mesma propriedade. Tá embaixo, eu joguei para cima, só que invertendo aqui, ó, o logaritmando com a base. Ó, BA virou AB. E3 virou 3E. Tá bom? E6 virou 6E. Tava embaixo, joguei para cima. Usei a propriedade aí. E agora, ó, vou ter que usar uma outra propriedade aqui, ó. 2 vezes quem tá lá dentro, né? Ó, log de 6 é a mesma coisa que log de 3 vezes 2 na base E. Menos log de 3 na base E. Tá bom? Por que que eu não podia terminar o problema aqui? Porque a única coisa que ele me dá, ó, é o log de 2 na base E. Aqui eu teria que colocar o log de 6 na base E e o log de 3. Nem o 2 aparece aí. Então, é sinal de que você tem que continuar. Como que você continua? Qual que é o guia aqui que eu falei para vocês? Separar em números primos. Tá bom? Vê lá a impressão digital do número. Qual que é a impressão digital do 6? 3 vezes 2. 2 vezes 3. Tá bom? Vou colocar 2 vezes 3 aqui, que fica até mais fácil de enxergar o que a gente vai fazer depois. Aqui, ó, multiplicação. Vou separar em uma soma. Soma de logs. Vai ficar log de 2 na base E mais log de 3 na base E. Tudo bem? Ó, isso daqui eu separei assim. E aí eu vou fazer menos log de 3 na base E. Menos log de 3 na base E. E aí, quando chega nesse momento do exercício, você sabe que você fez certo, né? Porque tinha um monte de coisa zoada. Você vai conseguir cortar exatamente o dado que você não tinha? Uma coisa menos ela mesma é 0, né? Então, no fim das contas, aqui a minha resposta é 2 vezes log de 2 na base E. Que é a mesma coisa, ó. O log de 2 na base E é o ln de 2, né? Então, no lugar do log de 2 na base E, eu vou colocar o quê? O 0,69. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 0,69, que é a mesma coisa que 1,38. Acabou. Está respondido aqui a nossa questão 10. Tá bom? Gente, estamos juntos aqui. Esse exercício, ele tem bem cara, assim, de um exercício de vestibular. Tá bom? Um vestibular bom. Um nível bom, assim, de pergunta. Tá? Por quê? Porque geralmente vocês vão ver lá na tarefa que as propriedades elas são mais aquelas primeiras. Essa daqui, ó, por exemplo, ó, de separar, tá vendo? Ó? Colocar os números primos e separar a multiplicação, o produto, né, em uma soma de logs. Tá? Essa é uma propriedade muito querida dos vestibulares. Aquela que tomba o expoente é muito querida também. A da divisão também, né? Se tivesse aqui um dividido pelo outro, ia separar em um menos o outro. Tá bom? Essas três, as do começo da aula, elas são as mais queridas do vestibular, tá bom? Só para fechar aqui, já estamos com... Agora são 10 horas, mas só para fechar, ó, essas são as mais importantes, ó, 1, 2, 3, tá bom? As mais importantes. E a da mudança de base, dessas 4, tá? São as mais importantes. Isso aqui é bom ter, isso aqui é bastante bom ter, tá? E aí, essa daqui eu já colocaria como um pouco menos importante, mas ainda assim importante. E essa daqui, ó, a última. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, o azul ainda não peguei. Dá até para dar uma negligenciadinha nela. Não costuma cair muito. Tá bom? Se quiser separar aí nas faixas aí de importância, beleza? Deem um print aí e pode ajudar. Tá? Principalmente quem tiver que decorar muitas. Tem algumas aí que são mais prioridade, e outras não tanto, tá bom? Gente, ó, quem quiser ir indo, fique à vontade, tá bom? A mensagem aqui que eu tinha para passar eu já passei. Lembrem-se, façam lá as tarefinhas, essa tarefa em especial, tá bom? Porque vai ser importante para as próximas aulas, tá? E aí eu queria falar aqui, se alguém tem alguma dúvida, dos exercícios, desse último exercício também. Vamos tirar aqui. E aí depois eu já tiro a dúvida lá que o David tinha colocado. Ele inventou alguma coisa aí que eu não entendi ainda direito o que é.
aí a gente entende e tenta entender o porquê que não pode. O Johan tá aí ainda ou ele foi embora agora? Ele me deu um tchau aqui, só que eu não sei se ele já foi. Ah, ele não tá mais aqui não, professor. Tá, beleza. Depois eu falo com ele então, sem crises. Bom, como não temos dúvidas, pelo menos ninguém está se manifestando aqui, vamos tirar aquela dúvida lá então, David? Vamos lá. Ó, qual que é o problema lá? Me diz mais uma vez. Log de 25 na base 10. Tudo isso elevado ao quadrado, sei lá. E o que você estava pensando em fazer? Me fala detalhadamente, cada pedaço. Eu pensei em, por exemplo, elevar, tipo, tanto a base quanto o logaritmando ao quadrado. Assim? Isso eu pensei, daria um de qualquer maneira, porque se você tombar os dois, dá na mesma. Então, tipo, Isso. eu Mas aí pensei, você concorda que tudo isso aqui, ó, daria na mesma, daria isso aqui na mesma, né, ó? Isso é igual a isso, não é? sim. E o 2 que tá lá fora? Tem nada a ver com essa história, você concorda? Ó. Não ajudou em nada, só piorou a sua situação. Você só criou um 2 em cima e um 2 embaixo do nada. Você concorda? Eu pensei que colocando os dois em quadrado, eu já poderia tirar esse 2. Não. Você não tombou para os dois, né? Você tava achando que ia rolar um tombar para os dois, mas não. Na verdade, o que você criou aqui foi um 2 sobre 2 aqui na frente, que não serve para nada. Jogou um lá para cima, jogou um aqui para baixo, tá bom? Você só tá se envolotando aí nessa ideia. Não ajuda, tá? Ô, David, eu acho que você tem que conjecturar mesmo, tá? Tem que perguntar mesmo, beleza? Só que, geralmente, pode até ser que a gente esqueça de falar um detalhe aqui ou outro, mas geralmente tá tudo muito redondinho aqui na ideia, na teoria que a gente está passando, tá? Então, se não dá para usar aquelas propriedades, é porque você está inventando alguma coisa que não rola, tá? Já desconfie disso. E aí, entendeu por que não rola? Show de bola, a gente entende junto, tá? Mas desencana, aquele lá é o seu arsenal de coisas para fazer. É a partir dele que você vai resolver seus problemas, tá bom? Se você, por um acaso, inventar mais uma propriedade aí e quiser entender o porquê que ela não faz sentido ou se ela é equivalente a alguma outra, traz aí que a gente discute, tá bom? Mas não teria como desenvolver essa, não? Tipo, como que seria? Eu não consigo imaginar como, mas tem alguma maneira? Não tem. Essa Não, daqui, né? você está falando? Simplificar isso? Sei lá. Uhum. Não. Se tivesse, eu teria colocado aqui, você concorda? Sim. Quando você vai acreditar, assim, confiar no que eu estou falando, não que você não confie, mas você vai acreditar com um pouco mais de força quando você fizer os exercícios. Você vai ver que vai ter exercício que você vai ter isso e que você vai conseguir resolver sem inventar uma propriedade aqui para o quadrado. Você vai resolver com as propriedades que você conhece. Você vai chegar numa resposta. Você vai ver que a resposta está ok. Tá bom? E aí você vai ver que quando cair um exercício que tem isso daqui, você vai conseguir resolver só com as propriedades de lá. Não tem uma propriedade para isso. Eu acho que às vezes a ideia é justamente eles quererem que algumas pessoas coloquem esse 2 lá na frente, tá bom? Na minha cabeça, tipo, quando você tá explicando, fica aparecendo casos, sabe? Tipo, isso é possível? Será que aquilo também é possível? Aí eu, dessa vez, resolvi esperar até o final, porque, tipo, aquela lá você ia explicar, né? Aí eu falei, vou esperar, vai ser, ele comenta sobre isso. Aí, né? Mas não comentei, né? Eu falei, caraca, será que tem como? Tá. Não, mas Beleza. não tinha o que comentar, porque não rolava, tá? Mas enfim, é isso. Tá bom, meu querido? Tá bom, valeu, professor, brigadão. Imagina. Temos mais dúvidas aí? O pessoal que ficou? Caiane, Samuel, Aline, o resto do pessoal. Tá bom, então ó, eu vou encerrar aqui. Se ninguém tem mais dúvida. A Caiane fez um joinha. Eu acho que é um não tenho dúvida. Mas se for um tenho dúvida, escreve aí, tá, Caiane? Que a gente já tira também. Não, tá tudo certo, Lucas. Então tá bom. Então, show de bola. Então, boa semaninha pra vocês. Se cuidem, tá bom? Não esqueçam dessa tarefinha, tá? Que vai ser muito importante aí para as próximas aulas. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, professor, brigadão, hein? Boa semana. Imagina, obrigado eu. Boa semana para vocês.